A paz do Senhor, querido e querida. Aqui é o Cláudio em mais uma pregação do Evangelho. Estamos na série Metanoia. Já estava com saudades de vocês. Na última palavra, nós pregamos sobre a passagem em que Jesus cura um homem de Betesda, né? Em que ele fala: pega a tua cama e anda. E a gente está aqui andando, né? Você está aí andando com Jesus e essa palavra dando continuidade, né? Esse caminhar com o Senhor, caminhar com Deus. Deus falou forte em meu coração e eu queria compartilhar com você essa mensagem em que eu intitulei O Nosso General é Cristo. Muitas das vezes nós temos líderes, nós temos como líderes depositamos toda a nossa confiança em poderes humanos, mas nós vamos ver no texto, através da Bíblia, quem é o nosso verdadeiro comandante que guerreia e vence as nossas guerras. Nós sabemos, né, querido, que o mundo está em guerra desde que o homem peca, e lá do jardim, e nós vivemos em guerra, matando uns aos outros, enganando uns aos outros. São milhares de mortes durante os séculos, aí, Primeira, Segunda Guerra Mundial e outras milhares de outras guerras, e guerras que estão acontecendo ainda hoje. Muitos mortos, né? São muitas vidas ceifadas pela guerra e por outros motivos, em que o mundo vai se desfalecendo e parece que não há uma esperança, não há uma saída, mas Deus, Ele tem uma saída para nós. E eu quero compartilhar com vocês essa palavra que Deus me deu, que está em Ezequiel 37. Eu vou fazer uma breve oração e a gente vai entrar no texto e vamos aplicar ele para os nossos dias. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, perdoa nossos pecados, entramos na Tua presença. Obrigado por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, humildemente compartilhando o Seu Evangelho. Senhor, nos dê entendimento da Tua palavra. Metanoia, Senhor, transforma, Pai, que ela possa trazer cura, restauração, reavivamento, que ela possa trazer dos mortos, Pai, ressuscita, reaviva. Ó Jesus, queremos caminhar contigo, queremos andar contigo, Senhor, até a eternidade. Tu és o Deus de eternidade em eternidade. Jesus, nos dê a tua paz, nos dê, Senhor, consolo. Consola, Senhor, aqueles que estão chorando, os seus mortos. Senhor, consola aqueles que estão em guerra, Pai, guerra espiritual, Pai, guerra na carne. Senhor, dê vitória, Senhor, no poder do Teu Espírito, no poder do Teu nome, nos dê vitória sobre as guerras, Senhor. Jesus, que possamos, Senhor, fazer parte deste amor. O Senhor é amor, o Senhor vem nos chamar para um reino de amor. Senhor, abençoa, cura, salva, restaura, batiza. Senhor, nos dá entendimento, cumpre a Tua palavra para o propósito que ela foi enviada, Pai. Chega nos lares, venha restaurar, Pai, que essa palavra rode os quatro cantos da terra, Senhor, em todas as línguas, Senhor, tribos e nações, que haja, Senhor, restauração. Para a glória do Teu nome eu oro, amém. Então vamos ler a palavra, querido, em Ezequiel 37. Versículo 1. A mão de Yahvé, a mão de Deus, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que esses ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé, soberano, só tu sabes. E ele me disse:
profetiza, pois sobre estes ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus: a estes ossos farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei, conforme for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram. Aleluia! Osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, não havia fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca Ruá, o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, o Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, aleluia, e eles ganharam vida e se colocaram em pé, e havia tanta gente reunida ali que dava para formar exército sem medida. Guarda essa palavra, exército sem medida. Então o Eterno me revelou: ó filho do homem, eis que esses ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumavam murmurar: nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Contudo, profetiza e prega-lhes: assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus, o meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, aleluia, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. No dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte, eu vos fizer sair, compreendereis o que eu sou, o Yahvé, o Senhor Deus, o povo meu. Derramarei dentre cada um de vós o meu espírito, e vivereis. Eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, Yahvé, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse a palavra do Eterno. O nosso general é Cristo, querido. Então, vamos meditar agora no texto. Profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou nele, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Porque ele profetizou, diz lá o livro de Provérbios: não havendo profecia, o povo se corrompe. As palavras-chave desse texto: profetizei, ele me deu ordem, viveram, puseram em pé, exército grande, missão, não está no texto, palavra do Senhor, palavra de Deus. Então o contexto era esse, em que o profeta foi levado em espírito para um vale de mortos, um cemitério de milhares, talvez de centenas e milhares de mortos, e ali representava o povo de Israel, em que tinha sido, o contexto histórico é esse, tinha sido cativo pelos babilônios. O povo, desde que o homem cai, o homem vive em guerra.
guerra por terra, guerra com si mesmo, separação de Deus. E o povo ali, houve um massacre do povo de Deus, né? O povo é escolhido por Deus não por méritos humanos, porque é bom, porque são pessoas boas, mas o Deus escolhe um povo para falar do seu nome. Quem é Yahvé? Quem é esse Deus amoroso? Mas o povo se desviou, se perverteu, né? E os seus ossos, diz no texto, eis que dizem, eles mesmos dizendo quem são eles? Quem é esse povo que morreu? Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Assim como hoje, quando nós perdemos a esperança, quando nós deixamos de acreditar no Senhor, deixamos de ter fé, nossos ossos secam, nós adoecemos fisicamente e espiritualmente, perdemos a esperança e morremos. Não há como reviver, ficamos lá sem um Deus, sem uma esperança de uma vida. Esse povo, um povo do norte e o povo do sul, que haviam se separado por motivos de guerras, por motivos de colocar reis ímpios, né? Desde Salomão, né? E depois em outros reis, nós vamos ver isso, né? Nos primeira, segunda reis na história, né? Para a gente entender um pouco do contexto histórico, o reino só foi restaurado em Davi, mas depois caiu de novo em Salomão, se dividiu de novo depois de Salomão. Então, ora vinha um rei ímpio, ora vinha um rei bom, que deixava o povo sem uma esperança. Mas a palavra de Deus que diz nesse texto, Yahvé está dizendo que Ele é a esperança, Ele colocou o Espírito do homem, Ele ia colocar novamente o Espírito do Senhor, e esses ossos, esse povo ia reviver. O propósito do livro de Ezequiel, né, é uma sentença contra Israel. Vamos pegar do 1 até o final do livro. Sentença contra as nações pagãs e o encorajamento à restauração do povo de Deus. Ele era um profeta cativo do reino da Babilônia. Também foi sacerdote, né? Casado e morava com a sua família em paz, mesmo exilado e preso, né? Pregou sobre idolatria, falsidade profética, sobre autoridades falsas, inclusive pastores, né? Sobre o pecado de Israel e contra as nações pagãs. A partir do capítulo 33 de Ezequiel, a gente está no 37, ele começa a pregar sobre restauração, né? E no 37, a revivificação de Israel e reunificação de Israel como uma nação. Israel estava dividido por várias guerras, sido cativo por várias vezes, né? Lembrando que Israel foi cativo pelos egípcios, ficou 400 anos presos no Egito, depois ficou preso no deserto, depois foi cativos filisteus, jebuseus e outros povos. Eu quero que vocês entendam no texto, e através da Bíblia, que há duas guerras. Há a nossa guerra interna, a nossa guerra celestial, que Deus compra esta guerra. Há uma guerra contra o nosso pecado, que a gente é diário. Há um exército humano que está guerreando aqui, lutando por terra, por os prazeres da vida, por poder, por sexo, por ideologias. E há um exército lutando pelo Senhor. Não que o Senhor precise de exército, mas Ele nos convoca para fazer parte desse plano, dessa missão. Ele nos entrega uma missão linda em que Jesus já é vitorioso. Nós vamos ver, né? Mas antes vamos chegar até lá. Qual a origem das nossas guerras? Lá em Tiago 1:4, ele vai dizer o seguinte: de onde vêm as nossas guerras? Nossas contendas entre vós. Porventura não vem disso dos vossos deleites, que
dos nossos membros que guerreiam, cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazei guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para guardardes em vossos deleites, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós somos narcisistas, nós escolhemos, em vez de a gente escolhermos Deus, desde Adão e Eva, nós escolhemos Satanás, aquele que cai, o anjo caído, que torce um terço, né? Ezequiel também vai falar um pouco sobre isso, Zacarias, que ele cai e ele faz rebelião contra Deus, e Adão e Eva escolhem eles, em vez de escolher Deus, o próprio amor, a paz, ele escolhe guerra. O homem escolhe a guerra. O homem, em vez de escolher paz, ele escolhe guerra. E quando ele fala de paz, é uma falsa paz. O homem é amante de si mesmo, soberbo, inconciliável sem Deus. Ele acha que ele é imortal, superior a outros deuses. Ele é teomaníaco e megalomaníaco. Ele quer poder. O homem, assim como o diabo, ele quer poder, orgulho. Ele não se rende a Deus, ele não se prostra, porque Deus, ele é Senhor dos senhores. E Deus, ele quer salvar. Para que Deus salve, você precisa entender, você precisa abandonar a sua velha vida, se arrepender dos seus pecados e entregar-se a Deus. Porque aquele que assim não fizer, olha o que vai acontecer, querido. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis. Essa é a guerra que a gente está pregando aqui para salvar alguns ou muitos. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, separação do mundo, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus. Continuando, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartais de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Então o Senhor, ele quer o nosso coração, ele quer, não é que a gente fique só falando de Deus da boca para fora, ele quer formar um verdadeiro exército, que a gente vai ver ainda que exército é esse. E as guerras, aquelas são as guerras internas, né? A guerra da rebelião do homem contra ele mesmo, né? E a guerra externa, o homem luta por terra, o homem se associa a Satanás por poder, dinheiro e fama, o homem entrega a sua vida para seguir o exército dos demônios de Satanás. O homem, juntamente com Satanás, guerreia contra Deus, porque vemos lá em Tiago, ele é amigo do mundo. Ele guerreia contra o Espírito, ele guerreia contra Jesus. Tanto que crucificaram Jesus, Jesus se entregou para morrer pelos nossos pecados, mas o homem teve o seu papel em que negou Jesus, escolheu o ladrão, Barrabás, diante lá daqueles sinédrio. O povo sempre vai escolher Satanás, sempre vai escolher o pior caminho sem Deus. Então, como Deus se apresenta como o Senhor dos senhores para nos salvar e alistar o seu exército para morarmos com ele no céu. Como Deus se apresenta no Velho Testamento, no Primeiro Testamento? Ele é o Yahvé, ele é o Elohim, ele é o El, é o Adonai, é o Yahvé, Deus dos exércitos, é o Senhor dos exércitos. Diz a palavra, o templo é o lugar do nome do Senhor dos exércitos, o Monte Sião. Isaías 18:7. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou. Naquela situação em que Moisés estava ali no monte, né?
Horebe e queria... O Deus aparece numa sarça ardente para ele, e o povo cativo, preso, humilhado, escravo no Egito, e Moisés representando ali Deus, né? E Deus fala: eu sou o grande eu sou o Yahvé, e fora de mim não há Salvador. Você sem Deus, você está sem um Salvador. Ele é o Deus de todos que creem no seu nome. Yahvé é o nome eternamente. Este é o memorial de geração em geração. Então Deus é o Pai nosso, é o Rei nosso, Ele é o Criador, Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus forte, Ele é a verdade, Ele é o infinito, Ele é o pastor de Israel, Ele é o Kadosh, o santo, bendito Ele é o santo de Israel, Ele é o Rei dos reis, Ele é o escudo de Abraão, Ele é o Yahvé provê. É assim que o Deus conhece ali, em Gênesis 22. Em Êxodo 15, 26, Ele é o Deus que cura, aquele que quando a gente obedece Ele promete cura, liberdade. Ali em Êxodo, em que o povo, em que Deus enviaria a última praga, né? Deus envia pragas para Faraó libertar o povo. E Deus fala para eles: vocês não sofrerão as pragas se me obedecerem, se vocês fizerem a minha vontade. E ali o povo é liberto. E aí Moisés canta, é lindo, querido, é lindo. Moisés cantando, lê esse versículo, né? Moisés faz o cântico da vitória depois que Deus, os cavalos, tudo é engolido pelo mar, o mar vermelho, né? Deus abre o mar vermelho e engole o exército de Faraó. E Moisés faz um cântico lindo de vitória. E assim, nesse contexto que eu quero pregar essa palavra. Nós precisamos confiar no Senhor em todas as nossas guerras, as guerras internas, físicas e espirituais. Ele vai abrir o mar, Ele vai fazer nós passarmos em segurança. Nós vamos cantar, nós vamos louvar o seu grande nome, o nome de Jesus. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça. Jeremias 23:6. Ele está presente, Ele é um Deus presente. Ezequiel 48:35, aleluia. E Deus escolhe Jesus para nos governar e ser o nosso general. E o que é o paradoxo? Que Jesus vem como carpinteiro, manuseia madeira de maneira simples. Ele nasce ali de maneira sobrenatural, mas simples, na barriga de Maria. Ele vem crescendo em graça e em conhecimento. Ele vem sentado num jumentinho e todos gritam ali: Hosana, Hosana. Ele é um general, esse general a quem você serve, a quem Ele está te alistando, te convidando hoje, para quem você olha, não está distante das suas provações, diferente, né, dos líderes, mas ele não está ausente. Ele tem o seu conhecimento íntimo, ele não está desinteressado ou frio com o que você está passando. Ele veio a esta terra e assumiu na nossa natureza humana, esse general que é Cristo. Ele é presente agora. Ele tem um sentimento íntimo para conosco. Ele sofreu todas as nossas dores. Ele se entregou em morte de cruz. Ele, sem pecar, foi morto como uma ovelha muda. Esse general é simples. Ele veio em paz. Mas, querido, não se confunda. Ele veio, se humilhou, lavou nossos pés, ensinou que nós devemos amar uns aos outros, que devemos lavar os pés uns dos outros. Mas ele se entrega na cruz, mas agora Jesus vem guerrear, querido. Ele vem guerrear com uma legião de exército de anjos, com todos os santos, colocar o ímpio, colocar Satanás, aqueles que não querem saber de Deus, nos seus devidos lugares. Vi ainda o céu aberto, eis que aparece um cavalo branco, seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, é com justiça que ele julga e guerreia. Escreve João
no capítulo 19, versículo 11, Jesus vem guerrear agora, querido. Ele está muito próximo de vir e colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vem convidar, ele vem te convidar, assim como Paulo preso na cadeia ali por ter expulsado o demônio de uma mulher que fazia adivinhação, e ali ele expulsou, trouxe prejuízo para quem fazia comércio, né, os donos ali dessa mulher, numa cidade, Paulo e Silas, e eles são presos, apanham e são presos. Eles estão ali à meia-noite cantando louvores ao Senhor. E para o milagre há um terremoto, assim como houve lá, um terremoto em que os mortos ressuscitaram e as cadeias e tudo se quebrou, e Paulo e Silas é liberto de uma forma sobrenatural. E todos fogem, menos eles. E aí vem os soldados, né? Eles já iriam se matar. E Paulo fala: você é um soldado terreno. Agora eu te convido, você viu esse grande milagre, venha fazer parte do soldado de Cristo, do soldado de Jesus. Eu estive desse lado. Paulo já foi um opressor. Paulo esteve do outro lado, ser o soldado opressor que mata, que fere por uma causa. Quando você está no mundo, você fere por qualquer coisa, você mata por qualquer coisa, você discute por qualquer coisa, mas os que são de Cristo não fogem, pregam o amor, e esse soldado se converte, é batizado e faz parte do reino, do soldado de Cristo, em que tem uma missão. A missão é essa, querido. Paulo pôde falar, ele pôde experimentar cadeias, ele pôde experimentar também as aflições de Cristo. Tu, pois, sofre as aflições. Paulo dizendo para Timóteo, como bom soldado de Jesus Cristo, querido. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. 2 Timóteo 2:3-5. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Deus nos alista, querido, e nos dá armas. Ele nos dá arma, ele nos ressuscitou dos mortos, colocou o seu Espírito em nós, nos ressuscitou da sepultura, estamos vivos agora por causa desse Espírito, e ele nos dá uma missão e nos dá armas para vencer as nossas guerras. Porque andando na carne, diz a palavra, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, aleluia, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:3-5. Jesus é o nosso general que nos entrega a espada, o Espírito, para militarmos contra a carne e todo espírito altivo que venha nos afastar do amor de Deus. Jesus nos deu armas, querido. Quais são as armas? Entramos no nosso quarto, por exemplo. Jesus falou, mas quando vocês orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, aleluia. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. O soldado é recompensado ao entrar em guerra no seu quarto, na intimidade com Jesus, nas orações e súplicas. Olha lá que diz Paulo mais em Efésios, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Os soldados lá de Israel estavam mortos porque deixaram de servir, de fazer isso, de se revestir do Senhor.
Mas Deus é misericordioso, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Olha aqui onde nós entramos em guerra, contra as potestades, contra os príncipes das trevas neste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Querido, o pecado e a distância de Deus nos faz secar. Viramos escravos do pecado e entramos numa sepultura espiritual. Assim se encontrava aquele povo naquele vale de ossos, separados de Deus, nas suas multidões de pecados, no lamaçal do pecado. Assim se encontra muitos nos lamaçais do pecado. Nós precisamos, querido, mas Deus, por meio de Jesus Cristo, é misericordioso, e diante de um coração arrependido, transformar o vale seco em vida e bênção. Nós precisamos se chegar a Deus, se chegar a Jesus, com súplicas, com orações, e se afastar de vez do mundo, do sistema, das ideologias, não sei se você tem algum governante como ídolo. Jesus é o seu general, ele venceu na cruz todas as guerras, e ele vem agora militar, ele vem te alistar, ele quer te convocar para esta guerra. Somente o Senhor, o nosso general, pode transformar a nossa vida, nos ressuscitar, nos alistar por exército de amor e graça, a fim de profetizarmos a sua palavra a outras vidas. Profetiza, querido, profetiza a palavra de Deus, que é vida, que é a espada de dois gumes. Ela corta o espírito e a alma. Uma parte da palavra vem do Senhor, ele só quer te usar. Abre a tua boca. Aqueles mortos só ressuscitaram a partir da boca do profeta. Deus fez questão de usar o profeta, Deus faz questão de usar você. Ele quer fazer você e eu participantes dessa ressurreição de vidas, desse reavivamento. Quantos mortos, quantas pessoas já não têm mais esperança? Se você se encontra sem esperança, Jesus é a tua força, Deus é a tua força, Ele te deu o Espírito. Ele te deu o Espírito, fez você um exército, pôs no teu bronco um brasão assim, ó, Senhor dos... você é do exército do Senhor, não é qualquer Senhor, aquele que venceu a morte, aquele que venceu todos os demônios, aquele que venceu tudo. Não existem impossíveis para Deus. Ele governa tudo de forma soberana e com todo o poder. Se Deus pode retomar a vida em um cemitério cheio de ossos secos e destruídos, se Deus pode restaurar a esperança de ossos sem vida, o que seria tão difícil que Deus não possa fazer na sua vida e na minha vida? Não há impossíveis para Deus, não há impossíveis para Jesus. Não há, Ele tem todo o poder e amor e graça, Ele ressuscita mortos. Recebamos esta palavra em nossos espíritos. Para finalizar, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Salmo 27, um salmo de guerra.
Os inimigos podem vir com toda força, com toda fúria, com armas, com cavalos, com todas as armas. Nós temos o Senhor que venceu a morte, o autor da vida, o autor da salvação, aquele que venceu todos os inimigos e que na sua volta, ao sopro de sua boca, colocará todos os inimigos debaixo dos teus pés. Fique com essa palavra, querido. Confia no Senhor. Tenha o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador, o seu general que vence todas as guerras. Eu agradeço. Fique na paz do Senhor Jesus. Te amo em Cristo Jesus. Um abraço. Até a próxima.